Olá, pessoal! Eu sou a professora Isa. Hoje nós vamos fazer mais uma aula de matemática e o tema de hoje vai ser triângulos lá dentro de geometria plana. É uma questão, né, que vem sempre recorrendo, só que às vezes a gente precisa saber a teoria, né? Às vezes a gente sai fazendo conta e a teoria é muito importante. E essa daqui, questão do Enem, ela traz pra gente uma figura, primeiro, sobre de um cara que pratica o remo, e ele fala que existem os pontos A e as extremidades B e C, que correspondem às laterais, né, digamos, desse remo. E ele fala que existe, entre esses três pontos é formado um ângulo de 170 graus. Então, aqui eu tenho um ângulo de 170 graus. E ele fala pra gente o seguinte: qual é o tipo de triângulo que se forma? Então, se eu fechar aqui, que triângulo é esse que está sendo formado aqui? Então, a gente tem, na teoria, a gente tem como falar sobre o triângulo de duas formas, olhando para os ângulos e olhando para os lados. Primeiro, olhando para os ângulos, a gente tem um retângulo, o acutângulo e o obtusângulo. Então, o retângulo é aquele que tem 90 graus, o ângulo reto. O acutângulo é aquele que todos os ângulos são menores de 90 graus. E o obtusângulo é aquele que tem um dos ângulos maior que 90 graus, que é o caso aqui, né? Já que a gente tem um ângulo de 170 graus. Ou seja, a gente já pode eliminar A, B e C, porque o retângulo não é nem o acutângulo, é o obtusângulo. E depois a gente pode organizar eles a partir dos seus lados. Nós temos aqui, ele fala escaleno e isósceles, né? Então, escaleno e isósceles. Escaleno é aquele que tem todos os lados diferentes. E isósceles é aquele que tem pelo menos dois lados, né? Existem dois lados iguais. Então, se eu olhar para esse triângulo formado, o que eu posso ver? Eu tenho dois remos do mesmo tamanho, né? Não tem como ele remar com remos diferentes também. Então, eu tenho que esse lado aqui é X e esse lado aqui também é X. Então, ele tem dois lados iguais. Por isso que a letra E, ele não tem os três lados diferentes, né? Então, essa é uma questão do Enem que mostra pra gente o quê? Que às vezes a teoria também é muito importante. Então, eu trouxe ele para a gente rever, né? Fazer uma revisão dessa parte de triângulos. A segunda questão é uma questão que, assim, muitas pessoas elas têm, digamos que, um pouco de dificuldade em observar. E é o seguinte, é uma questão que fala pra gente uma coisa, né? Aí ele explica sobre a bocha, né? E ele fala o seguinte: a figura 1 ilustra uma bocha e um bolinho. A bocha é o maior, o bolinho é o pequenininho, que foram jogados em uma cancha. A cancha é o local onde é feito esse jogo da bocha. Suponha que o jogador tenha lançado uma bocha que tem um raio de 5 centímetros e eu tenho um bolinho que tem um raio de 2 centímetros. E ele fala assim pra gente: considere o ponto C como o centro da bocha e O o centro do bolinho. Sabe-se que A e B são pontos em que a bocha e o bolinho, respectivamente, tocam o chão da cancha, e que a distância entre A e B é igual a D. Nessas condições, qual é a razão entre D e o raio do bolinho? Então, olha, ele quer a razão entre o D e o raio do bolinho, que é 2. Então, eu preciso encontrar quem é D. Reparem que eu posso formar um triângulo assim. Primeiro eu posso traçar, já que A e B são pontos diretamente relacionados com o centro dessas esferas, eu tenho isso daqui. Então, eu tenho que a distância D, eu vou formar essa base do meu triângulo. Eu também vou poder ligar o C e o O. Se ele se encontra aqui, eu tenho que esse tamanho aqui é 5 e esse tamanho aqui é 2. Certo? Então, eu tenho aqui quem é
a minha hipotenusa desse meu triângulo aqui, ó, que eu tô formando, um triângulo retângulo. Eu tenho que toda essa parte vermelha aqui é 5. Só que eu não quero saber toda essa parte vermelha. Eu quero saber isso aqui que eu vou marcar de mostarda, né? Isso aqui é uma mostarda. H. Só que olha só. H, ela é tudo isso daqui. Envolve, né, o 5. Só que eu tiro a minha pontinha aqui. Que eu vou... Opa... Que é o 2. Né? Porque, olha, ela está diretamente relacionada com o raio do meu bolinho. Então, o que sobra para a minha altura H? Eu tenho que 5 é igual a H, igual H mais 2. Ou seja, H é 5 menos 2, H é 3 centímetros. Então, eu tenho agora o meu triângulo, né, retângulo. E agora eu vou poder, então, fazer a minha conta pelo Teorema de Pitágoras. Eu tenho que 7 ao quadrado, né, 5 mais 2 ao quadrado, é igual ao d ao quadrado mais h ao quadrado. 7 ao quadrado, 49. D ao quadrado, eu quero saber quem é o d. E o meu h eu acabei de encontrar que é 3. Então, isso é 3 ao quadrado. Ou seja, isso vai ser 49 é igual a d ao quadrado mais 9. Então, d ao quadrado é igual a 49 menos 9. D ao quadrado é igual a 40. Eu posso, então, fazer agora, eu vou ter que radicalizar, né? 40 para tirar a raiz. Então, 2, sobram 20. 2 dividido por 20, 10. 2 dividido por 10, 5. 5 e 1. Ou seja, isso daqui vai ser 2 raiz de 10. Então, eu sei quem é meu D. Meu D é 2 raiz de 10. Só que ele quer saber de mim quem é a razão. Então, a razão aqui, ó, que eu acabei de escrever, que eu escrevi aqui antes, é igual a D dividido por 2. Ou seja, 2 raiz de 10 dividido por 2, que vai ser igual a raiz de 10. Que é por isso que está aqui já até marcado, que é a nossa letra E, sinalizado para a gente ali. Tudo bem, pessoal? Então, aqui é uma questão de triângulos, que, de novo, o Enem, ele pede muito, exige da gente muito essa questão em 3 dimensões. Então, a gente precisa visualizar e olhar para a questão para ver o que a gente pode tirar dela. Tudo bem? Então, essa foi a nossa segunda questão. E para finalizar, eu trouxe essa questão aqui de um projetista. Ele quer fazer uma panela de pressão de forma circular, que está indicada aqui nessa figura. Nessa figura aqui com um compassozinho. E ele fala o seguinte: para realizar esse desenho, ele dispõe no máximo de apenas um compasso, cujas hastes são de 10 centímetros, um transferidor e uma folha de papel que compõe no cartesiano. Para esboçar o desenho dessa tampa, ele afastou as hastes do compasso de forma que o ângulo formado era de 120 graus. E aí ele fala que a ponta seca está no ponto C e a ponta do grafite está no ponto B, e a cabeça do compasso está apresentado em A. Após concluir o desenho, ele encaminha para o setor de produção para receber o desenho indicado, e conforme o raio que ele encontra, né, então essa distância CB, ele vai, panela, nessa tampa dessa panela, ela vai ter um determinado material. Então, aqui, pessoal, se a gente olhar, a gente fica, ih, caramba, como que eu vou fazer isso daqui? Repara que eu tenho um ângulo de 120 graus e eu tenho um tamanho das hastes. Lá na nossa aula, a gente viu quando isso acontece, a gente tem que utilizar algumas das leis que a gente vê. Nesse caso, é a lei do cosseno. A lei do cosseno, ela é indicada quando a gente tem 2 hastes e um ângulo. Então, eu tenho que a haste que está oposta ao ângulo, então é CB, ao quadrado, vai ser igual
as laterais, então eu vou chamar de AH, porque ele falou para mim que a haste é de 10 centímetros. Então eu tenho que, vou colocar aqui em roxo. Então eu tenho que isso daqui é 10 centímetros. E esse daqui é 10 centímetros. Beleza? Então eu tenho que a haste ao quadrado, o outro lado ao quadrado, menos 2 vezes a multiplicação dos lados, multiplicado pelo cosseno do ângulo. Então, nesse caso, é o cosseno de 120 graus. Então, eu tenho que CB ao quadrado vai ser 100... Opa, vou colocar os números primeiro para vocês não se confundirem. 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes 10 vezes o cosseno de 120. Quem é o cosseno de 120, pessoal? É, no caso, menos meio, né? A gente tem que ver lá o nosso círculo trigonométrico, menos meio. Então, eu tenho que CB ao quadrado vai ser 100 mais 100 menos 2 vezes 10 vezes 10, 100, com 2, 200, multiplicado por menos meio. Então, eu vou ter que CB ao quadrado vai ser 100 mais 100, e aí eu tenho 200 dividido por 2, 100, menos com menos, mais, então 100. Então, eu tenho que CB ao quadrado é igual a 300. Ou seja, eu tenho que CB vai ser igual a raiz de 300. Opa, agora a gente precisa ficar de olho no que isso vai ser. Olha, eu tenho, né, se eu fizer a minha fatoração, eu vou ter 2, então 300 dividido por 2 é 150, que eu tenho 2, que vai ser 75. Nesse caso, 75 vai ser 3. 3 é igual a 25. Então, aqui eu vou ter 5, 5, 5 e 1. Ou seja, eu tenho, se eu grifar, eu tenho 2 e 5 dentro da raiz e um 3 fora. Então, eu tenho 2 vezes 5, raiz de 3. Ou seja, isso daqui vai ser 10 raiz de 3. Então, agora, olha, eu tenho que analisar. Eu tenho 10 raiz de 3. Se eu colocar raiz de 4, digamos assim, né, numa escala, eu tenho que raiz de 4, ela vai ser 2. Então, fica ali meio mais ou menos. Se eu colocar 2, né, na verdade, isso aqui é meio que o Enem quis a gente lembrasse um pouco das raízes, digamos assim. Raiz de 2 é aproximadamente 1,3 e raiz de 3 é mais ou menos 1,7. Então, se raiz de 3 é mais ou menos 1, ele coloca aqui, desculpa, ele não quer que a gente lembre de tudo, né? Aqui, ó, ele coloca aqui, para a gente utilizar raiz de 3 é igual a 1,7. Então, se ele utiliza, ele pede pra gente, para que isso ocorra, é porque ele já sabia que ia dar uma raizinha aqui, né? Então, eu tenho que CB... Escrever. Então, eu tenho que CB vai ser igual a quem? A 10 multiplicado, eu tenho que raiz de 3. Raiz de 3 para mim é 1,7. Então, eu tenho 10 multiplicado por 1,7. 10 vezes 17, eu tenho que o meu CB vai ser igual a 17 centímetros. Beleza? Agora, ele pede pra gente qual é o material. O material, ele depende do raio da panela. Então, ó, olhando para os intervalos, o intervalo que compreende 17 centímetros vai ser o intervalo 4, que é o intervalo entre o número, né, maior que 15, menor ou igual a 21. Ou seja, resposta vai ser a nossa letra D. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente fez questões, né, 3 questões do Enem que trabalham diferentes casos de triângulos. Espero ter ajudado, espero ter esclarecido dúvidas. Muito obrigada pela atenção, bons estudos e até a próxima aula.